Jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Ela atuou em diferentes funções do grupo RBS por mais de 18 anos. Foi de repórter de TV a editora do jornal Diário de Santa Maria, fez especialização em marketing e é cofundadora da agência Tempória. Recebemos de papo com Tiziana Fontana. Seja bem-vinda, Tiziana. Muito obrigada, estou à disposição. Então, Tiziana, como o jornalismo surge na tua vida? Bom, o jornalismo ele acontece desde que eu era criança. Meu pai foi apresentador do Jornal do Almoço, foi radialista nas épocas áureas do rádio, lá nas décadas de 80 e 90, e ele ia me buscar no colégio e eu via ele apresentar o jornal, assim como turmas de bermuda, só com casaquinho. E a minha brincadeira em casa era com um rolinho de papel higiênico, fingindo que eu estava apresentando o Jornal do Almoço. Lá eu tinha nos anos 80, 6 anos, e 80 para 90, e aí eu sempre quis ser jornalista, né? Sempre quis mudar o mundo, sempre achei que o jornalismo era uma fronteira para a gente mostrar as desigualdades, para poder melhorar a vida das pessoas. Então, já desde no colégio, eu me lembro quando tinha vocação, me usavam como exemplo de quem sabia o que queria ser. E quando eu decidi, meus pais são professores universitários, me sentaram e falaram, ó, jornalismo é assim, é uma profissão linda e tal, mas é uma profissão difícil, com uma remuneração não tão animadora diante de outras ofertas, mas nunca tive dúvida e fiz e tenho uma trajetória que eu sou muito feliz com as oportunidades, e acho que o jornalismo é uma das carreiras que te faz melhorar como pessoa, se tu aproveitar bem ela, evoluir, e te enxerga uma realidade que te tira um pouco do prumo, um pouco do senso comum, mas que tu consegue enxergar hoje numa vida tão dual, né? Que não existe dualidade, que uma história tem 1000 lados e que a gente tem que aprender a respeitar os outros. Sim, e em mais de 18 anos dentro do Grupo RBS, tu passou por diversas áreas. Quais foram os aprendizados que tu leva dessa época? Bom, o Grupo RBS, né, para mim foi muito difícil quando eu decidi sair, inclusive. Para mim é uma escola, né? Desde a gestão, que hoje eu trabalho com gestão há mais de 10 anos, comecei lá, desde as questões hoje qualquer profissão é um aprendizado contínuo, né? A RBS sempre foi uma empresa à frente do seu tempo. Eu pude ter várias experiências, eu trabalhei na RBS, trabalhei em TV já em Santa Catarina, né, numa primeira experiência, depois trabalhei na RBS em Santa Cruz, na região dos Vales, e maior parte do tempo aqui em Santa Maria, porque me casei com santamariense e vim morar em Santa Maria. Aqui tive experiências, fui a primeira repórter multimídia, quando a gente não tinha que fazer um pouco de tudo, e hoje só vai diferenciar a plataforma, né, o jeito, e hoje mudou muito como se comunicar. Então eu tive experiências riquíssimas, tive experiências de coberturas especiais, de vivência como repórter, como editora, como líder do grupo, e diversos assim, aprendizados fora do país também. E a questão de estar sempre antenada nas tendências atuais, mas sempre olhando para o futuro. Então, o nome da minha empresa tem um pouco relacionado a isso, né? A minha empresa hoje é uma agência de produção de conteúdo, comunicação estratégica, comunicação focada no negócio, né? E o mundo mudou muito, transformação. Não é apenas redes sociais, a gente faz gestão, mas brinca que não é o post pelo post. E a gente trabalha muito assessoria de imprensa e planejamento estratégico, diagnóstico. A gente pode usar várias palavras, branding, ou, né, vamos usar várias palavras do marketês. Eu tenho uma especialização em marketing, mas que o cliente, normalmente, a gente tem que aportuguesar para ele entender. Então, a RBS me ensinou um pouco disso. Hoje o nome da minha empresa é Tempória. Ela tem uma caixa como se fosse uma caixa de um diálogo, né? De diálogo. É uma empresa que é tempórea porque ela é atemporal. Ela aprendeu com o passado, tem aqui quase 30 anos de jornalismo. A minha atual sócia, Silvana Silva, também foi minha colega de aula. Nos encontramos pela vida em vários momentos e ultimamente viramos sócios. É uma empresa que está no seu tempo presente, porque a questão do aprendizado contínuo, de mudar nosso dia a dia conforme as necessidades do mercado. Agora, sábado, a gente tem
um treinamento interno só de métricas, de redes sociais. É uma empresa e está sempre de olho na tendência do futuro. Então, a Tempora é uma empresa que aprendeu com o passado, vive o presente e está sempre de olho com o futuro. Eu acho que isso vem um pouquinho do DNA que a gente teve com a RBS, é o maior grupo de comunicação do Estado, né? Claro, na vida, né, a gente é uma pessoa crítica, a gente tem coisas boas e positivas, mas eu levo para mim, no dia a dia, lembranças e experiências muito positivas. E dentro da RBS, teve alguma experiência marcante para você? Várias, né, pessoais, assim, eu tive um blog, quando a minha filha nasceu, eu fui convidada para fazer um blog sobre maternidade, numa época em que maternidade era muito descrita como um mundo cor-de-rosa. E eu fiz um acordo, na época eu era repórter da TV, depois virei editora do jornal, enfim, que eu contaria de uma maneira dia a dia. E aí era um Em Nome do Filho, que nasceu como um blog, depois virou uma coluna de jornal e a gente assumiu o Meu Filho da Zero Hora. Na época, minha filha hoje está com 15 anos. Eu estava grávida, foi há 15 anos atrás, não existia muito. E eu conversava com pessoas de tudo que é lugar do mundo, né? E descrevia a maternidade com seus aspectos positivos e negativos. E foi uma experiência riquíssima, a gente tinha mais de 200 mil acessos, imagina, 15 anos atrás. E foi aí quando ela, com 7 anos, começou a ler, escrever, eu disse, não vou criar uma pessoa, né? A gente falava do dia a dia da relação, eu não ia expor, né? Hoje no mundo, né, que a gente se expõe tanto, eu brinco que eu perdi de ganhar dinheiro como blogueira de maternidade, né? Me sentia um pouco impostora, porque eu falava das minhas relações, e aí quando tu vê, tu já estava falando sobre como falar em grupos de WhatsApp. Olha, ela tem 15, no mínimo 10 anos para trás. Então foi uma experiência enriquecedora, eu tive uma viagem, a RBS me proporcionou como um prêmio uma viagem de 16 dias pela Holanda, em que eu fiquei impressionada com a cultura daquele país. É um país com índice de tolerância que os outros países deveriam aprender, né? É um país que passou por muitas coisas, muito tolerante, foi uma experiência riquíssima. Nas coberturas, então, podia elencar aqui, a gente teve várias coberturas, desde a primeira gripe A no Rio Grande do Sul, eu que estive na frente da cobertura, uma série de especiais envolvendo cultura, religiosidade, acompanhei ícones dos nossos tempos, como um ambientalista, José Lutzenberg, que na época que eu estava na região dos Vales, inclusive até a morte dele, Dom Ivo Loscheiter aqui, e Movimento Sem Terra, uma época que era um momento de muito embate, né? E, obviamente, para mim, o mais marcante, né, que foi a cobertura da Kiss, em que eu já era editora na época, junto com a Silvana, que também era editora, e alguns colegas, foi que a gente levou adiante a cobertura e foi um momento muito difícil para todos, né, um aprendizado e um momento marcante na vida de qualquer jornalista que tivesse vivenciado aquele momento. E como repórter, tendo anos de experiência, você partiu para a área da assessoria, que foi a Tempora. Você acredita que isso foi para a sua vida uma guinada na profissão? Aí eu tenho que falar do jornalismo e de outras atividades. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, né? Eu tenho um pezinho no empreendedorismo, então, mesmo estando na RBS, eu tive uma empresa, uma franquia de limpeza de sofá e tapete, tive uma experiência como também sócia no empreendimento gastronômico e então o mudar para mim é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu, nos últimos 8 anos, além da empresa, também fui gestora pública, então os desafios para mim sempre são estimulantes. E quando eu decidi sair da redação, né, meus filhos estavam... Hoje eu tenho um filho, o Marco, de 11 anos e a Antonella, de 15. Quando eu decidi sair em 2017, da vida diária de redação, um dos motivos foi ter um convívio maior em família, né, poder ter fim de semana, poder ter feriado, que eu sou de uma geração que a gente entrava às 7 da manhã para trabalhar e saía meia-noite, se fosse necessário, né? E eu me lembro que eu tinha feriado raramente, e era Natal ou Ano Novo. Então eu queria mudar um pouco para ter mais qualidade de vida. Acho que o mundo evoluiu nesse sentido. Na minha empresa eu tenho um sistema de trabalho híbrido e um sistema de trabalho que eu gostaria que tivesse sentido sempre comigo. Então a gente sempre se coloca no lugar, né? Não é o ideal, tem problemas como todos. Mas ir para uma outra atividade. O jornalismo hoje, a comunicação hoje ela é estratégica. Assim como se tem uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, financeira, toda empresa que se preze precisa de um olhar especializado da comunicação. Então, assim,
comunicar, a gente vai comunicar em tudo que é canal, né? No teu copo, num relógio, as plataformas vão mudando, a gente não precisa ter medo, né? Que eu digo para a gurizada que trabalha comigo, que tem mais ou menos a idade de vocês um pouco mais, trabalhar com assessoria, para nós foi muito nosso DNA, porque a gente era abastecido por assessorias e acho, até hoje, né, a gente tem um pé forte da assessoria de imprensa, porque entende um pouco a cabeça do outro lado do balcão, né, do jornalista, mas trabalhar com a comunicação como estratégia do negócio é uma coisa que hoje, né, com quase 30 anos de jornalismo, né, 26 e uns quebradinhos, mas comecei quando era jovenzinha, ainda na faculdade, antes de me formar, esse olhar da comunicação para a estratégia do negócio, quem não entende de comportamento, quem não entende de comunicação, se a empresa está fora, entendeu? Então, eu gosto muito da parte do planejamento estratégico de comunicação com foco no negócio, porque a gente enxerga resultado. Tu vê clientes ali que tinham um resultado e a partir do teu trabalho, o resultado dele triplica, duplica ou, né, é quantitativo e qualitativo. Então, é um mundo em transformação, a gente não pode ter medo das transformações, tem que estar aberto a um aprendizado. Eu brinco com meus filhos, esse tempo eu acabei uma pós e me emocionei no final. Eles, mas mãe, tu velha estudando? E eu disse, meus filhos, só eu só vou parar de aprender quando fechar definitivamente os olhos. E todas as profissões exigem essa cabeça para o aprendizado constante, né? E falando em transformações, quais são os processos e os desafios do jornalismo que você enxerga hoje? Hoje a gente tem muito mais ruído, né, do que na minha época. Hoje eu sou uma pessoa que eu brinco, como eu trabalhei muito tempo em TV, às vezes em vários lugares que a gente vai, tu trabalhou na RBS, eu brinco, tu tem mais de 30, 40 anos, era um outro hábito, as pessoas se sentavam à frente da televisão, se informavam pelo grande veículo. O rádio eu acho que é um veículo que não morre nunca, né? Mas hoje tu não escuta o programa, tu escuta o podcast do programa, tu escuta a hora que tu quiser. A TV, cada vez mais, tu vai ver TV em outras plataformas, né? No celular, no Note, enfim. Hoje os grandes veículos têm desafios gigantes, né? Principalmente pela questão econômica, a questão política que tem no nosso país. Eu vejo o jornalista, por mais que pareça que diminuiu um papel, ele é cada vez mais relevante, porque ele vai separar o joio do trigo, né? Um bom jornalista, né? Um bom jornalismo, né? Feito com todo um preparo e uma técnica. E o jornalista ele é fundamental em tudo, né? Desde o assessor, né? Prevendo, observando oportunidades, sendo autêntico, assessorando o seu cliente de uma maneira tecnicamente adequada, ele é fundamental. Então hoje tu vai ter que ter cada vez mais habilidades diversas, né? O olhar do jornalismo hoje para várias questões é um olhar que vai separar o joio do trigo. É uma profissão que eu acredito que nos próximos anos vai ter uma valorização, porque a gente vive num mundo de ruídos, né? O mundo das redes é nesse sentido e quem fizer um bom jornalismo vai ter não vai precisar fazer tráfego pago, mas vai ter uma relevância muito maior do que quem vem aí causar boato ou fake news. E a inteligência artificial no jornalismo é um desafio? Inteligência artificial, desculpe, eu assino o GPT pago há mais de ano, logo que ele foi lançado. Em várias atividades do dia a dia, ela tem um aspecto importantíssimo, ela melhora a produtividade, né? Ela não pode ser o teu cérebro, daí tá errado. E tem que ter muito cuidado, por exemplo, com aspectos históricos, né? Aspectos mais técnicos, muitas vezes, né? Ela te dá, às vezes, tu cai ali numa cilada. Ela não pode deixar a pessoa preguiçosa, né? Mas com certeza ela te ajuda na rotina. E na rotina do jornalismo, né? Por exemplo, passar um texto, né? Que antes a gente ficava horas lá olhando a questão ortográfica de concordância, põe no GPT esse texto, depois tu só revisa ele. Então isso aí, para um editor que não usa a inteligência artificial, ele está perdendo tempo, né? Só para te dar um exemplo de uma redação tradicional. Então são vários usos, né? Tem que cuidar muito bem, questões éticas, né? Tem que cuidar muito bem. Eu sou entusiasta da tecnologia, sempre fui, né? Tanto que, se tu vai ver na minha carreira,
Há 20 e poucos anos, fui a primeira pessoa que trabalhava em diferentes plataformas dentro do grupo RBS. Eu sou fã, acho que a tecnologia está aí, mas nada substitui o olhar humano no seguinte sentido. Pode dominar todas as ferramentas, mas a estratégia, quem vai pensar na estratégia? Se tu vai pedir às vezes, né, eu gosto de fazer testes, né, com a inteligência, ela te ensina desde uma trilha de aprendizado de algum assunto que tu não saiba, ela vai te ensinar. Mas assim, ó, a estratégia, a vivência, a autenticidade, etc e tal, é do ser humano. É uma ferramenta que vai nos ajudar no dia a dia do trabalho e minimizar o trabalho. Acho que ela vai ajudar a economizar a coisa mais preciosa que a gente tem, que é tempo hoje em dia. Com certeza. Eu te agradeço pela tua presença, Tiziana, e sempre que quiser voltar, será muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, né? Falo bastante, né? Então não sei se eu consegui comunicar o que deveria, mas para dizer que o jornalismo é uma profissão maravilhosa, encantadora, e hoje em dia tem 1001 oportunidades. Certo. De Papo com Tiziana Fontana, cofundadora da agência Tempórea, ex-repórter de TV e editora de jornal do grupo RBS. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram, @programa de Papo com, e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!